Rio de Janeiro, 5 de fevereiro, 18h11. Planejamento. Após sub-20 profissional fracassarem no Carioca, Flamengo estuda usar time Legends para enfrentar Sampaio Corrêa. Faltam 44. Flamengo soma o primeiro ponto em sua briga contra o rebaixamento. Com 45, nenhum time caiu. Outro patamar. Após 3 derrotas consecutivas, Flamengo sobe de patamar e empata jogo. Nesse ritmo, a primeira vitória deve vir ainda em fevereiro. No mais tardar março. Supercopa. Acampada em Brasília, a torcida do Corinthians diz: só mais 72 horas, mas VAR espera apenas 21 minutos para expulsar Carrascal. Flamengo 1, Internacional 1. Diálogos Rubro-Negros vai assistir reestreia de Paquetá no Maracanã e Meia mantém a média. 2 jogos, 2 gols entregues. Saudações Rubro-Negros. Lá não conheceu o que é pressão e o que é inferno. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Porque nós estamos em outro patamar. Não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho, né? Onde das meias verdades. Cara de inspetor criminal, né? É o cri-cri, né? Vocês é nojento de ruim. Um é casual. Gente boa pra... 2? Esse é gente boa, mas... Pode ser, aconteceu. É muito ruim. 5. Ainda nós vamos te treinar, pode ter certeza. Pediu a Libertadores em casamento e ela disse... Ô, Picareta, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no ar. Alex, o Flamengo pediu a Supercopa em casamento e ela disse... Não. Não vai rolar. É. Cara, que grande semana, né, que nós vamos debater hoje. Nossa, esse episódio aqui tá pesado, né? Mantendo o ritmo, né? Assim, nosso pacto não escrito do podcast é que quando a semana é ruim, a gente fica mais brincalhão, né? Quando a semana é boa, a gente analisa de forma mais séria. Exatamente. Então, acho que é um dia pra gente ser feliz hoje. Muito feliz. Porque foi tudo muito ruim, né? Gui. Vamos começar pelo começo, então? Vamos começar pelo começo. Porque são tantos problemas. Cara, então, nós vamos tratar de 2 jogos nesse episódio, né? Flamengo e Corinthians. Nós perdemos por 2-0, final da Supercopa, e um empate contra o Internacional na estreia no Maracanã pelo Brasileiro desse ano, né? Mas, vamos falar do Flamengo e Corinthians primeiro, então, cara. Acho que é até difícil pra mim, eu vou deixar você falar mais sobre esse jogo, porque quando a gente foi montar a pauta, eu até te falei, cara, eu não me lembro muito nada a destacar desse jogo. Foi um jogo extremamente mediano em todos os sentidos, sabe? Não teve ninguém que se salvou, não teve ninguém que, pra mim, fora o Carrascal, óbvio, assim, a nível de jogo, que tenha sido o destaque negativo do time, sabe? Pra mim foi um jogo coletivo muito mediano pra ruim, assim. Né? Muito esquecível, sobretudo, eu acho, cara. Sim. Gui, assim, cara, vou ser sincero com você. Pra mim é um jogo que ele começa nessa coisa, né, de tipo, é um Flamengo mais lento, um Flamengo numa outra rotação comparado ao Corinthians, e daí você vê uma superioridade que começa a surgir por conta disso, né. Você vê, assim, um controle, acho que foi bem um panorama que eu também vi muito pelo Twitter, assim, tipo, de falar, pô, no primeiro tempo, o Corinthians comandou o jogo, não necessariamente com a bola, tá ligado? Mas por não deixar o Flamengo confortável. Eu acho que essa é uma questão para os 2 jogos, pra ser sincero com você. Tanto o jogo do Corinthians quanto o jogo do Internacional. Sim. Só que de forma um pouco diferente, né? Acho que o Internacional foi muito mais, tipo, um desconforto pela forma como o Internacional defendia. Enquanto com o Corinthians foi mais um desconforto da forma como o Corinthians competia. E aí, cara, você volta pro segundo tempo com as possibilidades de tentar fazer algo diferente, né? E aí, assim, é isso, né? Tipo, não dá pra passar por esse jogo sem falar da arbitragem. Tipo, é impossível. É completamente impossível. Não porque foi necessariamente um erro da arbitragem, né? Porque o Carrascal... Assim, não foi pra mim, não foi essa coisa toda que fizeram parecer. Não foi... Foi um movimento de cotovelada, mas pega mais no antebraço do que no cotovelo em si. Então é uma coisa que fatalmente é mais fraca do que, tipo, o jogador do Corinthians faz parecer. Eu não tava lembrando, é o Breno Bidon, né? Faz parecer e definitivamente mais leve do que
a equipe da Globo fez parecer também, porque a forma como o Luiz Roberto estava falando, pareceu que teve um assassinato em campo. Só que, assim, é pra ser expulso, foi uma agressão. E que se ele pega na íntegra, né? Se ele faz o que ele queria fazer, era algo bem perigoso, inclusive. Só que a arbitragem tinha a oportunidade de fazer o quê? Expulsar ele na saída de campo. Mas não fez. E aí, o jogo volta depois de 5 minutos a mais do tempo do intervalo pro juiz ir no VAR e expulsar o Carrascal. É uma bizarrice, acho que no sentido de que você vai falar mais isso, acho que você botou na pauta, né? Porque, tipo, impede o Felipe Luiz de organizar o time a partir disso, né, da expulsão. Joga no lixo o que o Felipe Luiz fez no intervalo, o que é que ele tenha feito. E também é questão mental do próprio elenco que, tipo, imaginou que voltaria pro jogo de uma certa forma e, enfim, né? E assim, isso pra não dizer que, por exemplo, Breno Bidon desceu o cacete em campo, né, no domingo. E assim, cara, assim, ele fez umas 6 faltas, assim, bem fortinhas, assim, que, cara, com uma boa vontade do... Era pra ele ter tomado o segundo amarelo, a verdade Com certeza, ponto, é isso, era isso. Então é isso, sabe, tipo... Eu acho que, assim, eu vou focar na arbitragem, então, primeiro, porque acho que é uma coisa que a gente pode fechar e passar, e depois talvez trazer algum comentário sobre o jogo em si. Mas assim, eu acho que a expulsão do Carrascal foi correta, a nível da expulsão em si, mas o procedimento, com certeza, foi bizarro. A informação trazida na transmissão é de que esse é um procedimento que está dentro da regra, mas acho que ninguém nunca tinha visto antes acontecer dessa forma, porque, como também foi trazido na transmissão, não é o ideal ser feito dessa forma. Sim. Eu não gosto de ir para um caminho de teoria da conspiração, etc., que às vezes a galera acha que coloca, mas eu acho que você pontuou muito bem que tem um problema objetivo em ter sido feito dessa forma. Que o Flamengo foi punido por uma questão, ele foi punido, na verdade, teve uma tripla punição, né? Que é como você disse, o Flamengo perde o Carrascal, ele teria um intervalo para poder se adaptar a isso. O Flamengo perde o tempo de intervalo para poder se adaptar a isso, porque a expulsão é feita só após o intervalo. Então, justamente, o Felipe Luiz não pode ajustar o time no intervalo para jogar com um a menos, porque ele só é expulso depois. E, como você disse, o que ele ajustou para jogar no 11 contra 11 é jogado no lixo. E, além disso, perde-se a possibilidade do Flamengo fazer gastar uma janela menos de substituição, né? Para lidar com a expulsão. Sim. Porque se ele é expulso antes do intervalo, você pode já substituir alguém no intervalo e não gastar uma janela. Sim. Se ele é expulso depois que o jogo volta, você tem que gastar uma janela. Então, assim, acaba sendo uma punição além do que é uma punição normal de expulsão. Então, tem um problema objetivo com esse procedimento. Agora, eu também acho que não dá para ir por um caminho, que eu acho que algumas pessoas tentam colocar, de ignorar que, tipo, se o procedimento correto fosse seguido, o Carrascal ia ter sido expulso do mesmo jeito. A gente ia jogar com um a menos o segundo tempo. Eu acho que não dá para ignorar isso também. Então tem que se pontuar também o quão desnecessário foi esse lance do Carrascal, né? Tudo bem, o Bedon tava puxando ele fez tipo, não chega para lá, assim, eu entendo o contexto ali, mas o Flamengo às vezes tem tido essas infantilidades, né? E foi comum no ano passado e parece que esse ano se mantém, né? Porque a gente teve expulsões bobas do Plata, do Danilo, o Pulgar na final da Libertadores poderia ter sido expulso, deveria ter sido expulso, né? Vamos dizer assim, que eu acho que é mais correto, por uma entrada também desnecessária. Então, assim, acho que a gente espera desses jogadores conseguir não ser expulso de um jogo que vale título, né? Acho que é o mínimo a se pedir dos nossos jogadores em campo, mas tá meio difícil, né? Mas, cara, acho que é outra coisa para falar da arbitragem, se você trouxe do Bidon. É muito irritante o quanto a arbitragem é conivente com esse tipo de situação no Brasil, em que o árbitro sempre opta por, eu não vou dar o segundo amarelo, né? O cara, ele já tem amarelo, eu vou contemporizar, eu vou conversar. E a gente já trouxe várias vezes aqui no podcast, isso acontece recorrentemente, cara, isso não tinha que acontecer. Se o cara fez uma falta para amarelo, tomou o amarelo, ele sabe que tá amarelado e fez outra falta para amarelo, ele tem que ser expulso, cara.
não tem que contemporizar porque ele já tem amarelo, isso não faz sentido nenhum. Você tem que a função do juiz e da regra no futebol é você premiar o jogo, não o antijogo. Quando você protege o cara que comete 2 infrações para amarelo, você está punindo os caras que não cometem essas infrações. Sim. E eu digo isso falando não como se fosse assim, isso só acontece contra o Flamengo, porque eu não acredito nisso. Acho que a arbitragem no Brasil é ruim para todo mundo. Sim. Mas isso é muito recorrente, isso tinha que mudar, cara. E fora a questão de parar muito o jogo, né? E aí eu vou trazer de volta pro jogo em si, Alex. Só pra gente poder voltar um pouco nesse debate sem ficar preso só à arbitragem. Eu acho que existe o mérito do Corinthians em competir, mas também esse competir muitas vezes é acompanhado de fazer muitas faltas e de abdicar de jogar, né? Eu não gosto também do quanto se associa essa ideia de competir no futebol brasileiro a isso. E me surpreende um pouco que, tipo, a gente teve mais posse que o Corinthians com 1 a menos, a gente finalizou mais que eles, a gente trocou mais passes que eles. Tipo, não pelo nosso. Não tô falando assim, o Flamengo jogou bem por isso, não, tô dizendo assim, cara, você tá numa final de campeonato com 1 a mais e você não quer jogar bola, sabe? Você tá ganhando o jogo com 1 a mais, valendo um título e você não quer jogar bola. Sei lá, é muito feio, muito triste isso acontecer, sei lá. Cara, Tipo, não é nossa posição cobrar o time do Corinthians, mas se eu fosse corintiano, ou se fosse o Flamengo nessa posição, eu estaria cobrando o time de jogar mais bola também, naquele contexto. assim, Mas enfim, fala aí. só pra deixar claro, tem algumas questões aqui, tá? Eu não tô conseguindo aqui acessar no momento, vou tentar daqui a pouco, mas eu tinha visto um dado sobre quantos minutos foram jogados em cada tempo do jogo contra o Corinthians. E assim, é seguro dizer que foi menos de 30 minutos em cada tempo. Tá? E assim, uma coisa que precisa ser dita também sobre a questão de arbitragem. Eu acho que pelo menos é questionável, discutível se foi falta no Varela ou não no lance do gol deles. No primeiro gol. Sim. Eu acho que é discutível. Pra mim foi falta. Porque pra mim também foi. Mas eu não vou, eu como rubro-negro dizer que foi falta, pode dizer que assim, você é porque foi contra o teu time. Então eu posso botar na fase de é discutível. Aquilo ali já vi ser falta muitas vezes. Aquilo ali, na verdade, pra falar sincero, em 9 a cada 10 lances, aquilo ali é falta. Né? Então, começa por aí. Mas assim, sobre o jogo, Gui, eu acho que... Cara, que... Deixa eu fazer um último comentário sobre a arbitragem, então. Claro. Que você já me então deixa eu ver do tempo aqui, rapidinho. Não, tranquilo. Não, porque só pra também a gente ser imparcial e cobrar assim, porque eu vi muita gente falando sobre o gol anulado do Corinthians e o fato de que o jogo ficou sem VAR durante um período ali, né? E eu não tenho certeza se ficou sem VAR na hora do gol do Corinthians, mas eu acho que sim, do gol anulado deles. E, cara, é um absurdo, tá? Uma final de qualquer campeonato, hoje em dia, você ficar sem VAR durante 1 minuto que seja. Eu acho que foi durante 20 minutos, se eu não me engano, que o jogo ficou sem VAR. Isso não existe. Você não tem como ter o VAR durante 70 minutos e 20 minutos sem VAR. Sim. Cara, não existe, assim. É uma estrutura pífia e tem que ser cobrada também. Sim. Se fosse assim, a primeira rodada do Carioca e tal, você fala, pô, não tem como ter estrutura em todos os estádios, é uma coisa. Mas uma final de Supercopa, cara, você tem que ter um estádio que consiga ter estrutura para isso. Não pode ser uma coisa opcional ou, aconteceu. Tipo, não dá. E eu digo isso porque acontece com frequência no futebol brasileiro, do VAR ficar fora do ar, sabe? Então, é uma coisa que... Acidentes acontecem, mas é para ser muito mais raro do que a frequência que a gente tem visto, né? Mas enfim, puxei o que você ia puxar sobre o jogo. Cara, eu não tô conseguindo achar esse comentário. Cara. Tô sofrendo um pouquinho aqui. Mas assim, eu tinha visto muito essa questão de que tinha sido muito poucos minutos jogados, cara. E o grande ponto que fica, Gui, disso tudo, é que, tipo, é muito fácil pra arbitragem fazer o jogo desse jeito. Isso reflete e esbarra no que foi o jogo contra o Internacional também. Mas assim, o que eu queria dizer, cara, é que, tipo assim, pra mim, grita muito o fato de que, como você falou, é um jogo muito, muito medíocre, sabe? É um jogo muito esquecível. Eu acho que eu realmente não consigo nem parar pra pensar, tipo, em alguém pra destacar como mal ou bem, sabe? Jogou mal, jogou bem. Eu não consigo... Assim, tipo, eu posso dizer que quando o Paquetá entrou,
eu acho que ele deu um pouquinho de dinâmica ali a mais, mas depois disso ele vira a imagem da bola que ele isola, sabe? Sim. E o time meio que morre também, aí o jogo vai sendo picotado. E assim, é aquilo, né? Tipo, são várias formas de picotar o jogo, né? Porque, tipo, a gente costuma falar sobre picotar o jogo com falta, mas tem o picotar o jogo com a bola saindo na linha de fundo, a bola saindo na lateral, e o time demorando horrores pra bater uma lateral, um escanteio, um tiro de meta, tudo. E assim, a sensação é que realmente não teve um jogo pra poder comentar em alguma medida, sabe? Mas assim, o que eu posso dizer também, pra também não parecer só que eu tô falando assim, não teve jogo, sendo que o Corinthians fez 2 gols, é que o Flamengo ficou muito exposto, né? Sim. E contra o Internacional também foi uma questão. E o Felipe até falou ontem, eu vi um trecho ele falando que o time dele esteve muito exposto, e contra o Corinthians também esteve. Porque teve um lance, né, que foi um impedido que o Yuri Alberto guarda um gol, mas tá anulado e tal, porque ele tá impedido. E aí tem o segundo lance, onde também acaba sendo anulado, mas depois o VAR dá o gol, porque ele tava realmente em posição legal. E assim, é um Flamengo que, tipo, tava sendo realmente tomando do seu próprio veneno, né? Um Flamengo que gosta de atacar as costas, né, da linha de defesa, tomou um gol no final assim. E eu acho que isso tem a ver com algo que a gente também que é muito relevante para esse momento da temporada, que é a má fase técnica da nossa linha defensiva, né? E que foi o nosso maior... Nossa linha defensiva, vírgula, menos o Léo Pereira. Que é o dos melhores do Flamengo. Sim, eu tô pensando assim, o Varela não tá tão mal, mas aí você tem como opção o Emerson Royal. O Alexandre tá bem mal, mas a opção é o Ayrton Lucas. O Léo Ortiz tá numa fase ruim. E aí eu vou fazer essa crítica ao Felipe, que pra mim, contra o Inter, era um jogo que o Vitão poderia ter jogado, cara. Eu acho que o Vitão, ele teve 2 oportunidades esse ano. Ele não acho que foi nada demais, mas também não foi abaixo. O Ortiz até jogou um pouco melhor contra o Inter, mas eu acho que era um jogo que poderia ter começado com o Vitão. E pra mim o principal dessa zaga tá exposta também, um dos pontos principais, e que eu critiquei muito no jogo contra o Inter, é que o Pulgar também começou muito mal a temporada, cara. Na minha visão, um dos piores do time. E ele tá muito atrasado, ele tá muito fora de tempo, ele, enfim, não tá conseguindo cobrir ali. E eu não entendo porque o Everton Araújo nem chegou a entrar na Supercopa e não foi titular contra o Inter, porque eu acho que ele se mostrou fisicamente mais inteiro. Claramente, quando ele sai do jogo contra o São Paulo, né, a gente comentou isso no outro episódio, né? A gente perde muito no meio de campo, o Jorginho Arrascaeta entrou muito mal, a gente perde o jogo nessa mudança, né? E ele parou de ter tantas oportunidades, né? Mesmo sendo um dos melhores do time, nesse momento em que o físico do time claramente ainda não tá pronto, estamos sem ritmo, etc, né? E, enfim. Mas, cara, eu queria só falar um pouco sobre essa questão do jogo picotado. Só uma coisa e do não jogar. Aproveitar isso. Fala aí. O Felipe ontem, na coletiva, ele disse que ele sabe... sim, que ele não tem sido muito justo com o Everton Araújo na questão dos minutos, né? Então, assim, só que isso é meio bizarro, né? Porque como você fala que você não tá sendo justo, sendo que teu time tá, sabe, tipo... Não é como se você estivesse vendo os caras que estão na posição dele jogando muita bola e aí você fala, pô, não posso ser justo com esse cara que também tá bem porque os outros são melhores. Não, tá sendo injusto, tipo, com ele e com os outros caras, porque, né, você tá dando oportunidade para outros caras que não estão tão bem jogar, enquanto pra ele não. Assim, só pra deixar claro, eu acho que ele fala que ele em muitos momentos foi injusto com o Everton Araújo. Não sei se ele admite estar sendo injusto nesse momento. Que deveria, mas não sei se foi exatamente isso. Cara, eu acho que nesse momento, se ele não estiver fazendo um meia-culpa aí, porra, esquece, tá ligado? Nunca vai fazer, porque se ele não percebe que ele nesse momento está fazendo isso, meu Deus do céu. Porque até nessa resposta ele diz que em algum momento do planejamento o Everton Araújo ia ser titular contra o Inter, mas depois ele que... Isso é um ponto muito ruim. Ele falou nessa entrevista, pra mim isso é muito ruim. Ele disse que acabou optando pelo De La Cruz por causa de algumas coisas específicas do plano de jogo. O De La Cruz jogou muito bem, só que pra mim o Everton Araújo era pra ser titular na vaga do Pulgar, não era pra ser tipo Everton Araújo ou De La Cruz. Era pro Everton Araújo ser titular na vaga do Pulgar, que tá mal.
E pelo raciocínio que ele expõe, ele ia de Pulgar e Everton Araújo e acabou optando por Pulgar e De La Cruz, mas ele não pensou em tirar o Pulgar do time. Isso me pega um pouco também, mas enfim, né? Eu acho que entrou umas convicções meio bizarras que o Felipe tá apresentando no momento, assim. Acho que ele tá, tipo... Eu vou chegar lá. Eu acho que é uma leitura de que talvez ele tenha de que o Everton Araújo é segundo volante, que é como ele tem colocado muitas vezes. E que ok, eu acho que ele pode até jogar de segundo volante, mas eu acho que, por exemplo, jogar com Everton Araújo e De La Cruz, Everton Araújo e Jorginho, com o Everton sendo o primeiro volante ali mais de contenção, eu acho que faz mais sentido até, sendo honesto, do que colocar ele para ser o segundo volante com o Pulgar sendo o primeiro. Mas enfim, eu queria falar sobre essa questão também do picotar o jogo e de não querer jogar, cara. Eu tava vendo aqui os números, é muito curioso que, tipo, o Corinthians no primeiro tempo trocou 187 passes. E no segundo tempo, a gente, com um a menos, trocou 183. E eles trocaram 127. Ou seja, eles com um a mais, eles trocaram menos passes do que no 11 contra 11. Eles realmente optaram por não jogar, cara. E até esse lance do Paquetá, eu acho que ele é muito característico disso. Porque muito mais do que premiar um Flamengo que estivesse jogando bem, eu acho que seria um lance que, se o Paquetá faz o gol, ele estaria punindo um Corinthians que abdicou de jogar com um a mais, cara. Porque eu acho que foi uma postura muito ruim, assim, sabe? De querer recuar. E tudo bem, eu entendo, tem uma diferença de elenco. Eu expus aqui no nosso debate da tier list. Eu acho que o elenco do Corinthians não é tão ruim assim. Óbvio, o nosso é melhor, acho que isso é um fato. Mas dá pra jogar bola com o elenco do Corinthians, sabe? Não é, ainda mais com um a mais. Então, tipo, sei lá, eu acho que essa opção de não jogar, ela acaba sendo muito ruim. A gente teve mais posse, enfim, tipo, não foi porque a gente jogou bem, foi porque o Corinthians abdicou, sabe? É meio bizarro, cara. Acho que esse jogo, como você falou, a mediocridade marca muito ele, de ambos os lados. Mas eu acho que o que foi muito determinante foi a expulsão do Carrascal, porque eu consigo ver um Flamengo que busca o resultado se continua no 11 contra 11 no segundo tempo. Mas uma vez que você volta do intervalo com um a menos, com placar contrário, e o outro time abdica de jogar e só se defende, e faz muitas faltas, para muito jogo, faz muita cera, a arbitragem é conivente com tudo isso, então você acaba tendo que escalar uma montanha muito maior do que se fosse um 11 contra 11, né? Eu acho que realmente cai nesse lugar da mediocridade esse jogo. Sim. E aí, cara, eu acho que isso meio que se estende um pouco no jogo do Internacional, né? Tipo, eu acho que a gente pode até falar sobre isso primeiro e tirar logo do caminho. É que a arbitragem contra o Internacional também teve muito esse aspecto de, tipo, ser conivente com essas questões de cera, né? É impressionante quantas vezes os jogadores do Internacional caíam como se tivessem sido, tipo, acertados por uma bazuca, quando claramente não foi o caso, sabe? E como a arbitragem deixou isso, sabe? Tipo, ao ponto de que, tipo, nos acréscimos, o juiz vai lá, me dá 9 minutos. Aí, tipo, ele dá mais 1 minuto. Nesse 1 minuto, o jogador do Internacional cai. Quando ele levanta, o juiz inverte uma falta que era uma falta pro Flamengo, que ele decide que porque deu atendimento pro jogador do Internacional, que era ele não tinha dado antes. Ele para por conta do tratamento do jogador do Internacional. Nisso, ele dá a bola pro Internacional bater, o goleiro chuta a bola pra frente. Quando a bola bate no chão, o que ele faz? Apita e acaba o jogo. Sendo que estava dentro do acréscimo dele. Ele tinha que ter dado mais tempo de acréscimo por conta disso. Mas não, é mais fácil ele simplesmente não se comprometer, pegar e acabar o jogo ali, né? Então, assim, foi muito essa coisa de ser conivente mesmo. E cara, pra falar sobre o Pulgar, é aquilo. Eu te falei isso no estádio ontem. E o Felipe, ele gosta muito do Pulgar, ele acredita muito no Pulgar. E, tipo, ele entende o jogo do Pulgar numa camada muito essencial pro futebol dele, né? Pro futebol do Flamengo dele. Eu vou entrar nos problemas disso daqui a pouco, mas, cara, então acaba sendo uma coisa meio complexa esse ponto dele fazer isso, mas enfim. Eu queria pontuar, cara, que, tipo, durante o jogo a gente teve nossas visões de quem tava bem e quem tava mal, né? Eu acho que, tipo, era muito claro que quando a gente saiu do primeiro tempo, a gente tinha 2 caras que a gente tinha entendido que estavam bem no jogo. Né? 3. Fala 3, mas é isso.
É o Concordo com Léo você. Pereira, o De La Cruz Sim, e o Pulgar. Pulgar, perdão. E o Paquetá. o Paquetá. É, Embora esse- tivesse já entregado o gol a essa altura. Mas, fora isso, ele fez um primeiro tempo, pelo menos Sim, de muita tentativa, né? sim. Acho que, no mínimo. É. Mas qual que era a parada do Paquetá, eu acho, pra mim, assim? Ele tava por comando técnico ou por desobediência técnica, não sei qual dos dois. Provavelmente comando técnico, porque, enfim, faz parte. Ele tava saindo ali do lado dele. Ele tava indo centralizando e tal, tentando criar jogada. Ele era o único cara que tava aproximando um time que não tinha aproximação nenhuma. Ao mesmo tempo, ele foi muito prejudicado por quem tava com ele ali na lateral. E aí muito já se fala no Twitter de, tipo, contrataram o Paquetá por 42 milhões pro técnico botar ele de auxiliar de Emerson Royal. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Porque, de fato, foi isso. E o Emerson Royal fez uma partida tenebrosa. Poucas vezes a gente viu o Felipe Luiz fazer substituições no intervalo. O Felipe não costuma fazer esse tipo de coisa. Ainda assim, ele pegou e tirou o Emerson Royal e tirou o Bruno Henrique pra botar o Pedro. Né, o Varela entrou no A garoto. do Bruno Henrique, ele disse na coletiva que estava programada já, embora o Pedro e o Bruno Henrique não soubessem, mas que ele já estava programado de cada um jogar 45 minutos. Entendi. Porque nenhum dos dois tá bem, segundo ele. Não. Mas o Royal é só fisicamente, princesa mesmo, né? Ruindade. O Royal ele não comentou inabilidade, nada, então acho que... inabilideza. Acho que é isso, sabe? Acho que devia ser tipo, o Varela não tem condição de jogar o jogo todo, eu vou ter que jogar o Royal aí, tá ligado? Não, aí tu bota. E acho que não é a primeira vez. Ortiz, tu bota meu pai, tá ligado? Você bota o Jorginho, tu bota o Leandro, tá ligado? Não bota o Royal mais, cara. Nossa, assim. Eu acho que não é a primeira vez que ele tira o Royal no intervalo, inclusive. Mas assim, eu comecei a entender, Guilherme. Eu comecei a entender porque a torcida do Flamengo vai ao Royal no estádio. Porque, tipo, eu não achava o Royal tão ruim. Assim, eu não achava o Royal tão ruim. E aí, tipo, e no campo ontem, assistindo, eu achei muito ruim. E é engraçado, porque um amigo meu num grupo que eu faço parte, ele achou o Royal bem. Aí eu falei que eu achei que ele tava muito mal, ele falou, a gente viu 2 jogos diferentes. E aí quando eu falei, quando o Royal sai no intervalo, eu falei, o Felipe também achou o Royal mal. Mas enfim, fala que você fala de campo umas 2 vezes, mano. Eu acho que seu comentário é interessante também de pensar. Eu acho que no estádio a gente nota muito, acho que 2 coisas que na transmissão às vezes é difícil de notar, porque você depende do ângulo da câmera, de como a transmissão está cortando o campo. Que é, você vê o quanto de campo tem à frente do Royal e ele não ataca, e o quanto de campo ele deixa nas costas para ser atacado. Eu acho que são 2 coisas que na transmissão às vezes você não tem essa perspectiva. Porque se você está vendo na transmissão, a bola passou muito pelo Royal. Aí ele pega a bola, ele vai, volta, toca para trás, não perde a posse. Você fala, pô, ok, foi um jogo ok. Não foi ótimo, mas foi ok. Mas quando você tá vendo o campo todo, você vê, pô, mano, olha o espaço que tinha nas costas da defesa do Inter e o Royal não vai na linha de fundo, né? Então acho que você começa a perceber que, tipo... E assim, acho que todo mundo vê que defensivamente ele é muito abaixo, assim, vou falar dos outros laterais do elenco, mas o Ayrton Lucas existe. Então, assim, ele é muito abaixo dos nossos laterais titulares. Mas ofensivamente ainda costuma ser colocado como, tipo, ponto positivo dele, né? Só que, cara, ele não tava indo no fundo. E o próprio Alexandre também fez um jogo muito ruim. E tem tido um início de temporada muito ruim. E também não tava indo no fundo. O Varela entra e ele tem algumas jogadas que ele arrisca ir no fundo, ele tenta ir no fundo. E você já vê uma dinâmica diferente ali, né? Então acho que o Royal também... Eu não sei se é falta de confiança, se é adaptação, se ele não consegue mesmo. Eu não sei julgar, assim, o que é. Mas, cara, ele tem que tentar mais, sabe? Eu acho que às vezes ele tem que arriscar ir mais no fundo. Porque senão vai ser isso, sabe? O jogo dele. E, tipo, defensivamente ele já não é um primor, né? Então, tipo, se ele não tiver a parte ofensiva, por que justifica ele estar em campo? É um cara que eu ainda, tipo... Acho que a gente pode esperar que ainda se adapte mais com o tempo, mas que até agora não mostrou praticamente nada, sabe? Então, assim, o que a gente vai esperar do Royal daqui pra frente? Nada, sabe? Por exemplo, o Samuel Lino, ele tá numa fase ruim do final do ano passado pra cá, mas logo que ele chegou, ele mostrou futebol, e a gente espera que ele consiga jogar aquele futebol que ele mostrou que tem.
O Royal não, ele não conseguiu mostrar nada desde que chegou, sabe? Então é muito preocupante mesmo. Não. É uma contratação que até agora parece ser muito ruim. E assim, é diferente também, né? Porque o Samuel Lino, ele jogava, né? Tipo, ele tinha um espaço, né? Ele era utilizado pelo Simeone no Atlético de Madrid. Uhum. Você via o talento dele, a produção ofensiva dele. E você percebe que ele tem uma questão ali de confiança, muito claro. Eu acho que até... Eu vou dizer que acho concomitante com alguns problemas que o Flamengo vai somando, mas, enfim. O que eu acho, Guilherme, que acontece, cara, é que a gente tá pensando num cara que, tipo, nunca jogou bem, acho que em lugar nenhum, tá ligado? Tipo, ele era decente no Atlético Mineiro, e aí, por ser decente num mercado que precisa de lateral, né? Ele consegue ir pra Europa, mas não se firma no Tottenham, que não é um clube grande, não se firma no Milan, que não vem em boa fase, e tá indo pro Fenerbahçe, cara. Mas é um clube grande. Não, então, por isso que eu falei que não vem numa fase boa, porque é um clube gigantesco. Não, eu sei, eu entendi, eu só quis pontuar, né? Porque eu respeitei o Milan. Não, pô, nosso Milan. Foi mal, continue. Rossoneri, pô. Então, assim, cara, eu acho que foi uma contratação que já era meio questionável do ponto de vista técnico. Sim. E que, tipo, parece dando sinais de que não vai virar algo bom. Espero estar enganado, espero que mude, mas honestamente eu espero mais que o Flamengo consiga negociar ele e traga outra pessoa. Alguém que sabe jogar com a bola, alguém que tem outros predicados, porque não tá rolando. Eu vou colocar de uma forma que eu acho que é muito... Acho que deixa muito claro o problema do Royal, assim. Eu sou o cara que sempre é otimista. A gente tem podcast gravado desde 2024. Tá registrado o quanto que eu tentei ser otimista em relação ao trabalho do Tite até eu achar que não tinha como. Tá na fase ruim do Felipe e eu tô otimista de que vai melhorar. Eu sou o cara que sempre espera que o cara se adapte, que o técnico melhore, conserte os erros. Eu sempre tenho esse otimismo. Cara, eu não sei o que esperar de bom do Royal. Assim, de verdade. Eu nunca me prendo muito a carreira do cara antes de chegar no Flamengo. Eu sempre falo pra você brincando, né? Eu quero ver o cara jogar aqui, tipo, não ligo porque ele jogou lá fora. Mas o que eu tenho que esperar do Royal? É que ele ataque bem, que ele defenda bem, que ele... Porque quando você via, por exemplo, o Wesley, eu acho que era muito claro onde era o potencial do Wesley e onde eram as deficiências do Wesley. Então você podia ter um otimismo... A gente até brincava, né? Que o Varela era um lateral sempre nota 7 em um dado momento e o Wesley, tipo, era 5 ou 10, né? Dependendo da situação. E então, tipo, era muito claro o que você podia esperar que melhorasse ali. No caso do Royal, cara, eu não consigo ter esse otimismo. Eu espero que ele consiga se adaptar e dê certo e jogue muita bola, mas eu não consigo ter uma base concreta e me apoiar em alguma coisa para esperar isso. É só realmente vamos torcer, sabe? E se não der certo, como você disse, é conseguir correr atrás de arranjar um outro lateral, porque até agora não mostrou nada. A verdade acho que é essa, assim. Bem simples, né? Eu acho que... Só nisso que você falou, o Royal ele foi contratado como um cara que ele podia ter um piso alto, um piso razoável, talvez, na verdade, mas sem necessariamente ter um teto muito alto. O problema é que ele tá, tipo, no piso dele, ou talvez até baixo, na verdade, do piso dele. Tá assim, tá... Parece que, tipo, eu não tenho a impressão de que ele vai entregar muito mais, mas ele também tá jogando, tipo, bem abaixo do que a gente imaginaria que ele estaria jogando, mesmo não esperando muito dele, sabe? Porque deixando muito claro, assim, quando a gente, por exemplo, faz essa comparação, muita gente falou, tipo, o Wesley e o Varela 6 por meia dúzia, não sei o que, e trazia essa comparação, a gente sempre considerou o Varela, no mínimo, assim, sempre nota 7. Depois ele cresceu, se tornou um jogador ainda melhor na temporada 2025. Mas a gente não considerava o Varela necessariamente um lateral ruim, a gente sempre chamou ele de, no mínimo, mediano. O Royal nem isso tá conseguindo ser. Sim. Acho que isso é preocupante. Você não vê o Royal entregando um jogo mediano, você só vê ele entregando atuações ruins até agora. E aí que eu penso que, mano, a questão da confiança deve estar pesando muito. E tem jogador que sente a camisa mesmo, sabe? Chega e não consegue jogar. Então, sei lá, tudo isso tem que ser levado em conta. Eu ainda espero que dê certo, ou que, como você disse, a gente consiga achar uma alternativa e consiga vender ele, enfim. Mas nesse momento a sensação é de que a gente vai ficar preso com o Royal para a temporada, como opção ao Varela, né? E obviamente o Varela não vai conseguir jogar todos os minutos de todos os jogos.
O Varela é o titular, acho que isso é bem claro, mas às vezes o Real vai acabar entrando e a sensação é que você não pode contar nunca com uma atuação mediana quando ele entra. Não é com uma atuação boa, com uma atuação mediana, né? Enfim, eu acho que tem uma parte da torcida também que pega no pé desde que ele chegou, mas eu acho que ele não tá se ajudando, absolutamente não tá se ajudando. Eu acho que tem o fato que simplesmente a torcida no estádio consegue ver ele jogando, tá ligado? Tipo, e consegue ter essa noção. Uhum. Porque assim. Mas eu não digo nem dentro do estádio, não, porque acho que é tipo. No geral, a torcida sempre escolhe uns caras pra pegar um pouco mais no pé, mas nesse caso ele tá justificando a parada, tá ligado? Com certeza. Entre aspas, assim. Mas Gui, puxa esse próximo tópico aí que então. você botou aí, que eu quero ver se eu entendi ele direitinho, então puxa ele aí você. Acho que o próximo tópico é justamente o oposto do Royal, e eu acho que é apontar o quanto, tipo, caras que a gente já viu entregarem um bom futebol estão abaixo nesse momento, e, cara, isso prejudica muito, eu acho que o time, e por isso que eu digo que eu ainda tô otimista que o time vai melhorar, e que é uma questão de início de temporada. Eu vou falar um pouco mais disso mais pra frente em relação ao coletivo, mas eu acho que individualmente a gente vê que foi um jogo péssimo do Alexandre, o Ortiz teve alguns jogos péssimos já esse ano, embora acho que até foi um jogo relativamente melhor contra o Inter. O Arrascaeta também praticamente só teve jogos péssimos esse ano. Ele talvez tenha melhorado um pouquinho, mas assim, marginalmente nesse último jogo. O próprio Pedro também só teve jogos muito ruins. Poderia falar do Bruno Henrique nessa lista, do Pulgar, que a gente citou. O Jorginho, ele teve um jogo péssimo contra o São Paulo e depois a atuação dele contra o Corinthians, no máximo, ok, eu achei melhor do que contra o São Paulo, mas ainda longe de ser o que o Jorginho pode entregar. Então, para mim, isso deixa muito claro, assim, uma questão que a gente trouxe no ano passado, falando sobre o trabalho do Felipe, mas que aqui eu vou falar sobre individualmente dos jogadores, né, de capacidade técnica, que é voltando àquela analogia de competência e desempenho, né, que isso surge na linguística com Chomsky, mas que a gente meio que adaptou essa questão do futebol, que seria, tipo, a capacidade que você pode entregar e o que você está entregando dentro de um contexto não necessariamente são iguais. E que se você entende que o que você está entregando está abaixo do que você pode entregar, é porque tem outros fatores externos à sua capacidade que estão afetando aquilo, né? Acho que talvez seja a forma mais simples de colocar isso, assim, resumindo muito, assim, bem rápido. E quando eu vejo esses caras que você tem, né? Alexandre, Ortiz, Arrascaeta, Pedro, jogando abaixo, eu entendo que eles ainda vão melhorar, porque eles são caras que conseguem me entregar muito mais que isso, né? Então, isso que me dá o otimismo, mas preciso citar que esses caras estão entregando muito abaixo, né, do que eles podem, né? Então acho que esse tópico que eu coloquei era mais em relação a isso, porque a gente jogou 90 minutos sem um 9 que fizesse qualquer coisa, porque o Bruno Henrique não acertou praticamente nada no primeiro tempo, o Pedro também não acertou praticamente nada no segundo tempo. Isso afeta muito, porque o 9 é o cara que é para fazer gol, e a nossa dificuldade muitas vezes é em fazer gol, né? E, assim, o próprio Arrascaeta, ele acertou uma jogada no jogo inteiro, assim, muito clara, que foi uma trivela linda que ele deu pro Bruno Henrique, e o Bruno Henrique não fez o gol, né? Ele deixou o Bruno Henrique dentro da área, frente a frente com o goleiro, e o Bruno Henrique demorou, não chutou, aí o zagueiro chegou e cortou, né? Se não me engano, no primeiro tempo ainda. E aí, quando você vê o Arrascaeta acertando só esse lance, tem esses dois lados da moeda, né? O Arrascaeta tá muito mal, mas, cara, o Arrascaeta, quando estiver bem, também vai entregar muito. Assim. Eu acho que a minha sensação nesse momento é essa. Paquetá, Alexandre, Ortiz, Arrascaeta. São muitos jogadores, Pulgar. São muitos jogadores no elenco que estão muito abaixo e que eu ainda espero e entendo que vão voltar a um nível melhor e que o time naturalmente vai subir quando isso acontecer, sabe? Vai melhorar. Acho que é um pouco esses dois lados, assim, da coisa. Cara, então, vamos lá. Eu vou ter um momento aqui pra poder falar algumas coisas. Cara, ontem você presenciou. Cara, assistindo o jogo do estádio, acho que foi a primeira vez que eu vi um time tão posicional, né? Tão seguindo aquela regra, aquela lógica tão, tipo, física, fixa, assim, né? Várias vezes no 3-2-5, algumas vezes no 2-3-5. Então, nunca mudando muito essa coisa que, tipo, a gente via os jogadores muito alinhados de forma muito específica e, sobretudo, muito distantes. Mas uma coisa que eu me peguei vendo
ir reparando, é muito aquela coisa que a torcida sempre fala do jogar em U, que é aquela coisa que a bola vai tipo indo de um lado, vai pro outro e tal, não sei o que, pipipi, papapó. Que todo mundo fala sobre isso, né? E que é um problema que a gente já viu acontecer muito no Flamengo também. A torcida falava do Tite, o Tite fazia muito isso, aí o time vai e acaba dependendo muito da bola aérea, né? Porque tá muito pelo lateral do campo e tudo mais. Só que tem umas questões, Guilherme. A primeira coisa que eu queria fazer é um ponto de vista de oposição, mas eu vou chegar também na questão do que é e dos problemas que estão lá por conta disso. Eu vi um vídeo outro dia falando sobre o início do trabalho do Spalletti na Juventus. E sobre como existia... só para falar, o Spalletti ele foi técnico da Napoli, que foi campeã há uns 2 ou 3 anos atrás. Aquele time que tinha o Osimhen e o Kvaratskhelia e tal, aquele grande time da Napoli. Acho que na verdade tem uns 3 anos já isso. Mas enfim. 3 temporadas, quero dizer. E assim, ele era um cara que já naquela época se falava que ele não era um técnico como a maioria dos técnicos contemporâneos. Cara, no caso, o que eu quero dizer falavam que ele era um técnico funcional, relacional, como você preferir chamar. E assim, eu parei pra ver recentemente esse vídeo falando sobre como é o trabalho dele na Juventus. E uma coisa que me chamou muita atenção eram os mecanismos de passe pra frente que o time dele tinha, né? Então era um time que muitas das vezes o movimento seria tocar a bola para fora do bloco, né? Fazer aquele passe que, né? Se a bola tá na esquerda, fazer a bola chegar à direita, ou se a bola tá na direita, fazer ela chegar na esquerda, fazer, né, essa circulação. Muitas vezes a ideia do time era o quê? Tentar um passe mais arriscado pelo meio, né? Um passe vertical pelo meio que geraria uma quebra de linha, que geraria uma movimentação do seu companheiro para poder fazer uma triangulação a partir disso. O Flamengo, ontem, era o oposto disso. Isso se dá por uma coisa para mim muito clara, Guilherme. Muito se dialoga sobre o jogo de posição atualmente ser um jogo que evita perigos, que evita riscos. Muito se fala sobre sobre o Arsenal do Arteta atualmente ser a melhor defesa do campeonato inglês, enquanto é um time horroroso com a bola e que faz a maioria dos seus gols na bola parada. Ele já fazia muitos gols na bola parada um tempo atrás, mas parece que isso está mais forte. Isso parte de um pragmatismo muito grande do tipo, o Flamengo, assim como esse Arsenal, assim como há um tempo atrás o próprio Manchester City e vários times funcionais do mundo atualmente se concentram em não perder a bola, em se defender com a bola. E embora se defender com a bola não seja uma questão que eu ache ruim necessariamente, eu acho que é melhor estar com a bola do que estar sem a bola, evidentemente. Eu acho que o mais importante é você estar tentando fazer um gol, porque fazendo o futebol você ganha, mas você ganha como? Fazendo gol, fazendo mais gol do que o seu adversário. Se você não tomar gol do seu adversário, você está no empate. Então é mais importante fazer mais gols que o seu adversário do que tomar menos gols que o seu adversário faz. Né? Porque se o seu adversário fizer 0 gols, você também fizer 0 gols, você empatou. Então, pra mim, o futebol ainda é um esporte na minha visão, na forma como eu enxergo o futebol, quem faz mais gols ganha. Isso é um medo. E eu acho que, tipo, ver o Flamengo ontem, a forma como ele era averso, perdão, a criar chances por medo, né? Então, aquela bola que o cara não arrisca 1 contra 1, aquela bola que não tenta se manter num lado de campo para poder girar a bola, para poder encontrar um espaço do outro lado. Isso é importante, não tô dizendo que não é pra fazer, que a bola sempre tem que estar de um lado, tem que ser sempre tentado forçar uma bola no meio. Não é isso. Mas isso precisa acontecer. E o Flamengo estava muito desconfortável no 5-3-2 do Internacional e não tinha ninguém para poder fazer isso. Porque o Arrascaeta tava mal, mas o Arrascaeta tava encaixotado. A gente viu o Arrascaeta vindo na entrelinha pegar a bola, entrelinha, né? E ele não tinha espaço. E só no final do jogo eu vi um Arrascaeta vindo um pouco mais pra perto da linha de zagueiros e volantes pra tentar pegar a bola ali, pra poder assistir o jogo de frente. Tentar um passe diferente.
E, cara, isso é muito complicado. É muito complicado, porque o Flamengo claramente se mostrou a versão que eu vi do Flamengo, do Felipe Luiz, sobretudo, o Flamengo mais pragmático, o Flamengo mais averso ao perigo, averso a tentar coisas diferentes. E é isso, o Pulgar joga porque o Pulgar é o querido do Felipe, porque o Pulgar, de alguma forma, ele entrega o que o Felipe acredita, né? Embora ele estava ali perdendo bola, sofrendo para poder fazer alguns desarmes, e o meio-campo estava totalmente exposto. E eu acho que o De La Cruz, de fato, quando ele tira o De La Cruz, eu sinto que o De La Cruz não estava bem fisicamente. Eu falei para você que o meio-campo estava exposto, não só porque o Pulgar estava mal, mas porque eu achava que o De La Cruz não estava conseguindo acompanhar fisicamente. O Felipe Luiz fala na coletiva que o De La Cruz ele não ia jogar mais de 60 minutos. Também já estava, acho que, programado que o De La Cruz sair. E, tipo, pra mim tava claro que ele também não tava bem. Mas, assim, a gente também não tinha opção, porque o Saúl tá voltando de lesão, porque o Jorginho tá punido, mas os dois estavam mal. Os dois estavam mal. Claramente, eu também concordo. No segundo tempo. O Pulgar estava pior. Mas só que o De La Cruz jogou bem no primeiro tempo, também, isso é importante dizer. Porque ele era o único que tentava se aproximar, junto com o Paquetá. E esse é o problema desse time, pra mim, de forma geral, Gui. Além de uma outra coisa que eu vou falar, mas eu sei que você queria dar uma puxadinha, fala aí. Não, pode concluir teu raciocínio, cara. Eu acho que, assim, conclui, você vai falar ainda sobre posicional e funcional ou é outro tópico que você quer trazer? Eu acho que ainda mantém. Eu entendo o jogo de posição, entre outras coisas, como um jogo que a bola chega no jogador. Né? Porque aquilo, essa questão sobre a interpretação do que é o jogo de posição, é controlar o jogo a partir do espaço. Né? E se fala sobre o jogo funcional ser a partir do tempo. Só que o tempo ele é controlado de várias formas. Né? E o espaço está presente ali, por exemplo. A bola no jogo posicional, a bola sempre tem que chegar no pé do jogador. É muito difícil você ver E é por isso que o Flamengo era mais híbrido anteriormente, né? Era mais dito híbrido, quando era um ataque que atacava as costas da defesa. Por quê? Bem ou mal você está falando de atacar profundidade, você está falando de atacar espaço. Que não é uma coisa que acontece no jogo de posição. Porque você precisa do jogador lá para poder a bola chegar lá. Enquanto no jogo funcional é muito mais comum, e é por isso que é muito visível no que é o futebol funcional e o futebol que é o tradicional brasileiro e o Flamengo também de 2019, né, e o Flamengo de 2022, que é a bola chegar antes do jogador, no espaço vazio. E uma das questões sobre o Flamengo não chegar na linha de fundo é porque chegar na linha de fundo hoje em dia, conduzindo, é difícil mesmo. Você precisa de tabelas, mas de projeção. E aí, várias vezes, Gui, você vai ver, porque vai lembrar disso, a torcida estava surtando com o Varela, que o Varela não estava atacando a profundidade. O Varela ainda estava estacionado ali na intermediária, quando a bola estava na esquerda. Só que, cara, se o Varela não atacava a profundidade é porque não era pelo plano tático para ele atacar a profundidade. Porque se vamos lá, se a bola vai no espaço, não é certo que a bola vai chegar no Varela. Não é certo que o Varela vai chegar, né? Então é uma jogada mais arriscada, né? Porque se ele conduz com a bola e tenta tabelar ali com a bola no pé, a bola está dominada. Se você tenta um lançamento onde a bola é no espaço, você está pensando num cara que pode não chegar. E aí, abre um espaço atrás, né? O contra-ataque está ali disponível. Então acaba que muitas vezes, nesses momentos assim do Varela no segundo tempo, não tinha um ataque à profundidade por conta disso, porque não é a lógica da parada. Já no primeiro tempo, muitas vezes a gente via só que assim, aconteceu de ataque à linha de fundo do Flamengo do Varela, sim. Mas aquela jogada muito mais tabelada entre o Paquetá, com ele, às vezes do Carrascal e tal, algumas coisas ali, o nosso De La Cruz também chegando ali e tal, fazendo alguma coisa, e a gente gerou perigo. O gol sai num pênalti a partir desse tipo de jogada, né? Mas ao mesmo tempo a gente vai ver que, tipo, o medo de chegar na linha de fundo, e aqui, isso aqui não tem, até onde eu sei, não tem nada a ver de posicional ou funcional, até porque os times do Guardiola por muito tempo fizeram muito isso, de ir na linha de fundo, tocar a bola pra trás, com aqueles passes que cruzavam a pequena área e tal. Era muito o time do Guardiola em 2018, 2017, 2019 e tal. Então, assim,
Não posso dizer isso. Jogava, inclusive, muito dentro da área, né? Porque Sim. tipo, cercava a área pra circular a bola por dentro da área, muitas vezes. Sim. Então não posso nem falar que é isso. Mas aí geram outras questões, como, tipo, um jogador que deveria ser ofensivo, que não faz isso. Um Alexandro, que é um jogador de idade mais avançada, que também não tem um perfil necessariamente super ofensivo, mas tentando chegar na linha de fundo, porque o nosso meia, a jogada dele é cortar pra dentro, então a gente precisa de um cara que vai dar o fundo ali. E a gente tá com o Alexandro pra fazer isso, o que é uma tragédia, na minha opinião. Ele praticamente não fez, né? Sim, mas eu diria até que ele fez mais do que que ele conseguiu fazer mais do que o Royal. Incrivelmente, porque, né? Mas assim, cara, pra finalizar, eu só diria que é isso, cara. É um Flamengo que, tipo, tá tendo muito pouco espaço pra poder interpretar como atacar. E tá realizando muito mais um formato parece muito mais mecânico, sabe? Eu achei o Flamengo muito mais rígido. Um Flamengo muito menos flexível, muito menos inventivo. E que se pauta em espaços muito grandes, cara. Tudo muito longe, tudo muito armado, justamente com esse medo muito grande de, tipo, o que fazer sem a bola. E claro, também é isso, né? O Flamengo também estava exposto, então eu consigo entender em alguma medida isso. Mas, cara, se com a bola o Flamengo não consegue produzir, com esses jogadores, fica triste, sabe? E assim, ainda mais dizendo uma coisa. O Flamengo tem um baita do elenco. Mas os nossos pontos, por qualquer que seja o motivo, cara, não estão em boa fase também. Então ficar tentando privilegiar um jogo... E a gente já falou sobre isso. Eu lembro a gente falando sobre isso no Tite. Um Flamengo que tenta priorizar atletas que não estão entregando, pra mim, fada ao erro, sabe? Por que a gente tá tentando priorizar pontos quando os pontos não são nossos jogadores mais talentosos? Por que a gente tá pensando em gastar dinheiro com Richarlison e dizendo não ao Marcos Leonardo, que o Marcos Leonardo não encaixa, quando o Marcos Leonardo é um jogador claramente mais talentoso e um jogador claramente mais capaz de abrir espaços e claramente mais capaz de fazer gols, sabe? Por que a gente está discutindo isso, sabe? Por que a gente está tendo discussões bizarras sobre a contratação do Flamengo? Por que a gente parece que a gente está voltando a discussões pragmáticas sobre futebol, onde não é mais o talento que dita quem deve vir, são outras questões. E Gui, só pra finalizar uma informação que eu queria dizer que não tem encaixe em nenhum outro momento, então eu vou fazer agora. Putz, tá, voltei. Na Supercopa tivemos, mudando completamente de assunto, gente, desculpa. Foram 104 minutos e 7 segundos de jogo, cronometrados. De bola rolando foram 49. O jogo todo. Tá? 26 minutos jogados no primeiro tempo. 26 minutos e 44, pra dizer certinho. E 22 minutos e 16 no segundo. Tá? A média do Klein, que foi o árbitro da partida, no Brasileirão no ano passado, foi 53 minutos e 38. A nona melhor entre os 15 que mais apitaram. Ou seja, ele é um árbitro que, historicamente, dá pouco tempo de jogo. Só que é uma aberração você pensar que de 104 minutos, a gente teve menos de 50 jogados. Isso é ridículo. Enfim, é isso, Gui. Tá com a bola você, eu vou beber uma água que eu falei pra cacete. Então, cara, acho que tem algumas coisas pra citar. Vai, comenta aí. Não vou comentar sobre isso da Supercopa, porque acho que de fato foi só informação e acabou que já passou um pouco. Mas eu também não vou entrar nesse mérito de Richarlison e Marcos Leonardo, porque assim, Richarlison não tem que ser opção nunca pra vir pra cá, mas eu também não sou o hiper fã do Marcos Leonardo que eu sei que você é, então vou deixar mais pra você esse lado aí. Mas, cara, eu queria te jogar, antes do comentário, de jogar uma pergunta de volta. Você fala de não priorizar os pontos, mas nesse momento, você priorizaria o quê? Uma dupla de ataque, tipo, com Pedro e... Cara, então, qual que é a parada? O que eu tô querendo dizer com isso? Eu acho que... Entenda, olha essa parada. Por que eu tô falando que prioriza os pontos? Porque se você botar um time onde você
tem o Paquetá como seu meia esquerda, mas ele fica jogando como um ponta, lá preso na lateral, partindo muito da lateral. Tipo, não preso não, mas partindo muito da lateral, muito ali naquela situação. Eu acho que isso é pra priorizar um jogo de pontas, tá ligado? Eu tô dizendo nesse sentido. Porque se fosse pra pensar num Flamengo pensando num jogo de meias, por mais que a gente não esteja todo mundo jogando bem, não esteja bem, o Paquetá teria sido muito mais liberdade e não teria sido uma preocupação de a gente ter que ficar com ele ali, sendo realmente... É pejorativo, é meio meme e tal, mas por sendo o auxiliar do Emerson Royal e do Varela, tá ligado? Tá, você então não tá falando sobre uma possibilidade de mudança de esquema, mas sobre mais liberdade de movimentação. Sim. Porque de fato, assim, no momento eu não posso falar pra falar assim, bota o Pedro... Eu até falei como isso, a minha substituição pro segundo tempo seria o quê? Botar, tirar o Bruno Henrique e botar o Pedro. Eu falei isso, tô voltando aqui. Tirar o Cebolinha e botar o Everton Araújo, fazer uma trinca de volantes, o Paquetá centralizado e deixar o Arrascaeta e o Pedro na frente. Eu falei isso, não vou mentir do que eu falei, não. O Pedro entrou e jogou mal pra cacete. E o Arrascaeta também não jogou bem. E assim, eu tô falando isso porque, cara, é o Flamengo que mais tem talento próximo que possível. Sabe? Dentro daquele contexto ali. Então, assim, eu digo isso pelo aspecto de que, cara, o máximo que eu posso fazer, assim, de verdade, se fisicamente não tá bem, o que eu posso torcer é pelo talento, mano. É pelo talento, porque, tipo, as opções técnicas, fisicamente bem também não são muito boas, tá ligado? Eu acho que tem que ser uma mescla, né? Porque nesse momento você tem que mesclar o talento com quem tá bem fisicamente. No caso, por exemplo, o Everton Araújo, como você mesmo sugeriu na sua substituição. Ele claramente está no momento físico melhor do que a maioria do time, assim. Então, você também precisa ter essa mescla. Se você colocar todo mundo também que é talentoso, mas que tá mal fisicamente, acaba... Como a gente citou, o Ortiz teve jogos muito ruins, o Alexandre, o Arrascaeta. Todos esses caras são, tipo... Acho que dá pra dizer extra classe na sua posição, sabe? São caras muito bons na sua posição. Mas... De fato, eu acho que é também entender que eu acho que muita coisa que está sendo feita ainda é muito mais a médio prazo do que a curto prazo, na minha visão. Porque quando o Felipe diz que já tinha planejado do Pedro joga 45, o Bruno joga 45, que o De La Cruz não ia jogar mais que 60 minutos, etc. Eu acho que volta à tona o que eu vou trazer já, que para mim é o principal problema do Flamengo nesse momento, que é a gente está se preparando para a temporada durante a temporada. A nível físico, a nível de entrosamento, a nível de ritmo de jogo, etc. E eu acho que... Eu entendo muito os pontos que você trouxe, mas eu queria comentar algumas coisas específicas sobre isso. Eu anotei 3 coisas para falar, mas tem uma outra questão que para mim é muito importante de pontuar sobre tudo isso que você falou, que é o Felipe Luiz, numa das raras vezes que ele fez isso, ele falou que o time jogou mal na coletiva. Então eu acho que associar a ideia de que tipo, a gente viu esse jogo ao vivo, entendeu como um jogo... Você mesmo disse, talvez a versão mais posicional, mais rígida, mais covarde do Felipe Luiz, etc. Entender isso como sendo a ideia do Felipe Luiz a longo prazo, eu acho que talvez seja um pouco precipitado nesse sentido, porque o próprio Felipe Luiz olhou pro jogo e falou, o jogo foi ruim. Então, tipo, tudo isso aconteceu. Não tô dizendo que o que você falou não aconteceu no jogo, mas talvez não seja o plano do Felipe Luiz que tudo isso tenha acontecido, entendeu? Sim. Até porque eu acho que o Felipe Luiz sempre foi, acho que ele sempre foi posicional, mas como você disse, muitas vezes optando por um esquema mais híbrido e até com a ideia de que é um jogo, tipo, que parte do posicional, mas que tem uma liberdade de troca de posição um pouco maior, né? Acho que muitas vezes foi essa a solução que o Felipe trouxe, inclusive em jogos que a gente fala que foram os melhores jogos do Flamengo com o Felipe Luiz. Isso é o que costuma acontecer, você ter o ataque ali mais móvel. Eu acho que a base do Felipe é o posicional sempre, mas ele às vezes consegue trazer isso, né? De ter mais mobilidade, e é quando o time cresce, ter mais aproximação. Mas eu também acho que o Felipe é um cara que sempre se adapta ao adversário. Pelo menos ao longo do ano passado ele fez muito isso. Você sempre vê uma mudança ou outra em relação ao nosso time de acordo com o time adversário. E eu acho que até agora na temporada não deu pra ver muito isso, justamente porque o time não tá conseguindo, acho que nem cumprir muito com
o que o Felipe planeja ou deixa de planejar por causa desse momento físico, técnico, etc. Sim. ruim. Eu acho que é difícil procurar uma organização tática, um objetivo tático nesse momento, porque o time ainda não está conseguindo responder a isso em campo, né? Pelo menos essa é a minha visão um pouco. Eu acho que até agora, né, uma coisa que você falou foi de atacar as costas, né, atacar o espaço. Eu acho que muitas vezes a intenção do Bruno Henrique como centroavante é essa, né? E até ocorreram algumas tentativas assim durante o primeiro tempo, mas o problema é que o nível técnico do Bruno Henrique hoje é muito ruim, né? E o Felipe Luiz disse que também ele e o Pedro não estão bem, ainda não estão 100% fisicamente, então isso também corrobora, né, com o jogo ruim deles. Então, tipo, se você tá tentando que seu 9 ataque as costas da defesa para receber a bola no espaço, mas ele não consegue nunca chegar nessa bola, isso também, tipo, acaba atrapalhando, né? Então, eu acho que tudo isso vai se somando, né? E aí os 3 pontos que eu anotei sobre o que você falou, para eu também não me estender muito em relação a isso, que foram 2 pontos que você falou, que eu acho que o Felipe de alguma forma falou sobre eles na coletiva, e o outro que eu vou começar pelo terceiro ponto, que você falou sobre o Arrascaeta recebendo as entrelinhas. É importante levar em conta que o ano passado o Arrascaeta estava jogando numa posição também mais adiantada, né? Então isso que você diz do Arrascaeta voltar para receber a bola, perto da zaga, perto do volante, óbvio que aconteceu ano passado, não estou dizendo que não aconteceu, mas que essa posição do Arrascaeta mais como um segundo atacante, um pouco mais à frente, né? Essa ideia dele receber a bola, às vezes, muitas vezes com menos espaço, receber mais de costas, foi um posicionamento que o Felipe Luiz fez praticamente desde o início, né, do ano passado, e que rendeu essa grande temporada que o Arrascaeta fez ano passado. Então, tem o lado do tipo, ele tem que sair um pouco dessa caixa, como você disse, mas a questão que fica para mim é, o Felipe Luiz que está colocando ele nessa caixa, ou tipo, o posicionamento dele é esse, mas ele sair para receber a bola é uma coisa que vai acontecer mais naturalmente quando o Arrascaeta estiver melhor, sabe? Eu acho que isso é algo que a gente ainda precisa ver um pouco mais. Não, em claro. Relação a... Uma coisa com relação a isso. Que a grande questão é que ele como segundo atacante, ele como camisa 10, ele como esse meia atrás do centroavante e tal, pra mim passa sobre o fato que essa deveria ser a posição de todas, a com mais condição de ser anárquica. A mais condição de, tipo, fazer o que quiser. Claro que ele tem que estar lá na frente pra poder estar próximo do gol, que é o melhor dele, a gente sabe disso. Só que, cara, é liberdade de entender e interpretar o jogo ao ponto de, tipo assim, o time não tá bem, a bola não está chegando, a gente não consegue construir por dentro, eu preciso fazer uma coisa, porque eu sou capaz de fazer isso. Eu sou camisa 10 do time, eu sou o jogador mais técnico do time. Então eu vou fazer isso. E eu acho que esse aí isso cai mais pro jogador, né? Sim, mas depende também muito do que é a conversa do técnico. O quanto o técnico te dá liberdade de interpretar isso, de falar, pô, isso aqui não tá legal. E não que eu tô dizendo que o Felipe também não faz, mas tô dizendo que, tipo assim, muitos técnicos realmente são claramente de não deixar isso. Mas, de fato, ele é um atacante. E quando tudo tá dando certo, ele realmente sai muito menos. Ele volta também quando tá tudo dando certo para buscar a bola em muitas situações. Justamente por isso, acho que por ele entender que ele é o cara que pode fazer essa bola também subir no campo em alguns momentos. Mas bem ou mal, assim, eu acho que ele fez o nosso gol no jogo, foi de pênalti. Mas ele dá um passe de trivela pro Bruno Henrique que poderia ter resultado em gol, assim, o Bruno Henrique que não finaliza. E tem um outro lance que o Alexandre vai no fundo, é a única vez que eu me lembro do Alexandre no fundo no jogo, que ele cruza a bola rasteira pro Arrascaeta, e o Arrascaeta se atrapalha um pouco no domínio, acaba demorando a finalizar, né, e já finaliza prensado, se não me engano, né, e já... Mas que, assim, na melhor fase do ano passado, ele teria feito aquele gol. Com certeza. Dá pra pensar. Então, bem ou mal, eu acho que acaba entrando na questão que é, o Arrascaeta poderia, nesse jogo, na posição que ele tá, ter saído com uma assistência e 2 gols. Tipo, dentro do que foi, assim, sem mudar muito o que foi o jogo. Era o Bruno Henrique acertar, ele acertar. 2 lances ali, que eram lances de gol. Por quê? Porque o Felipe Luiz aproxima mais ele da área. Eu acho que o Felipe Luiz entende o Arrascaeta como esse cara que pode ser mais decisivo próximo ao gol. E mais, por exemplo, no lance do Bruno Henrique, pensando pelo lado contrário,
essa bola vem de trás, né? Ele busca a bola um pouco mais atrás, é uma das raras vezes que ele faz isso, talvez, no jogo, né? E ele lança o Bruno Henrique com esse passe de trivela nas costas da zaga, como você disse. É uma das poucas vezes que o Bruno Henrique, de fato, recebe bem essa bola nas costas da zaga, ou seja, é o momento em que tudo funciona. Então, por isso que me parece que é muito mais um encaixe dos jogadores acertarem do que necessariamente o Felipe tá indo por um caminho de não dar essa liberdade aos jogadores. E aí eu vou até fazer 2 comentários que você falou, eu anotei mais ou menos o que você falou assim durante a sua fala, que tem a ver com o que o Felipe falou na entrevista. Você falou de pouco espaço para interpretar, né? Você falou e você até repetiu agora, né, que muitos técnicos tiram essa possibilidade de interpretação, e a gente defende muito que os jogadores têm que ter essa possibilidade de interpretação. Mas o próprio Felipe repetiu, acho que umas 3 vezes assim ao longo da coletiva, de que quando você fisicamente não tá tão bem, isso afeta a sua tomada de decisão também. Então você tá mais cansado e aí você toma decisões piores. Então eu acho que ele mesmo coloca em pauta a tomada de decisão dos jogadores individual. Então isso faz com que me pareça difícil de acreditar que ele não queira que os jogadores tomem decisões, né? Ou seja, que ele queira tirar totalmente esse espaço de interpretação. Mas muito mais que, talvez na visão dele, assim, de que o time está no momento em que não está conseguindo ter as melhores interpretações, muito por conta do condicionamento, que ainda não está em dia, né? Acho que é isso. O Arrascaeta, quando toma uma decisão correta, é isso, é lance de gol. Mas ele tá errando muitas vezes ao longo do jogo. Acho que o físico condiciona muito isso, né? E outra coisa que você falou também foi do Flamengo exposto, ou espaçado, né? Você falou disso. E eu concordo muito com você. Foi um jogo que teve muita bola longa, muita tentativa assim, e pouca aproximação. E o Felipe não foi exatamente no mesmo sentido, mas ele comenta que aconteceu algumas vezes durante o jogo como ele diz, os blocos se dispersarem, não, acho que foi essa palavra assim, no caso, basicamente, pelo que eu entendo do que ele estava dizendo, era de você ter os jogadores se espaçando muito, né? Por exemplo, o jogador de defesa do meio de campo se espaçando, deixando muito espaço entre eles, ou entre o meio de campo e o ataque. Então, eu acho que, me parece que ele também vê isso como um problema, assim, sabe? Que ele gosta do time um pouco mais compacto. Eu sei que não é exatamente no mesmo sentido que você está trazendo, mas parece que ele também vê isso como um problema. Eu acho que são sinais aí interessantes que a gente pode pensar. Mas, cara, acho que pra falar assim pra fechar o jogo do Inter, cara, eu acho que vale falar a Taça desde 2025 tá paga, né? Foi o nosso combinado primeiro jogo no Maracanã, do Brasileiro, acabamos fechando esse do Inter, e queria saber se tem algum comentário assim sobre diálogos rubro-negros no estádio, né? Segunda vez que a gente vai, segundo empate, então já vimos que a gente tem que parar de ir enquanto podcast. Mas, tipo, o dia que você for, me avisa que eu não vou e vice-versa, tá ligado? Sim. Sim. Junto. Mas, cara, é isso, queria saber se tem algum comentário sobre isso, porque acho que a gente deixou passar um pouco batido, né? E aí eu ia trazer um pouco esse outro lado da moeda, algumas coisas que eu anotei após esse seu comentário sobre a questão do estádio. Cara, é isso, tipo, eu acho que, tipo, infelizmente, acho que a culpa realmente é minha, porque, cara, tipo, eu não tenho certeza. Deixa eu pensar aqui. Meu primeiro jogo no estádio do Flamengo foi Flamengo 3-3 Olímpia. Aquela tragédia, cara. Tipo, 3 gols em 15 minutos, um empate, em 2012. Aí depois, eu fui na despedida do Júlio César contra o América Mineiro, que acho que a gente ganhou. Ó, vou confirmar, vai falando aí que eu vou confirmando aqui. Aí depois foi uma vitória contra o Santos, que o Gabigol perde um pênalti. E cantaram pra ele vir pro Flamengo, em 2018, isso. 2-0. 2-0 Flamengo, né? Aí, 2 gols de Henrique Dourado, que a gente pediu de volta ontem. Né? Será que ele ainda joga? Aí, em 2019, eu assisti um empate contra o Vasco. Saí de lá espumando contra o Abel Braga, no estadual, isso. Ah, tá. Achei que ele fosse aquele 4-4 maluco. Acho que foi do Ribamar. Acho que foi 2-2, cara. E aí, cara, depois disso, eu vi um Flamengo e Atlético Mineiro, que foi o jogo que
basicamente garantiu que o Flamengo não ia disputar o título do Brasileirão de 2024. 24 não. Foi o 3-0 que o Paulinho pisou no escudo e tal, né? Foi. Esse aí mesmo. Eu acho que eu tava nesse jogo também, não foi? Foi Foi o jogo que se desencontrou? Foi. Foi 2024? Não, 2025. Não. Foi... Não, 24 ou 23, perdão. 23. Foi 23, 23. Foi o que o Palmeiras ganhou. Porque o Botafogo depois derreteu também, né? Tipo, o Botafogo já tava derretendo e era a chance da gente se colocar nessa briga. Isso. E no final o Grêmio do Soares foi vice-campeão, né? Era essa loucura que tava acontecendo no Brasil. Após pequenos problemas, vamos retornar aqui, eu tava falando sobre a minha sequência, que tem o jogo justamente, que é o primeiro jogo junto nosso pra League, que é Flamengo e Vitória, que também é um empate, e agora Flamengo Internacional, outro empate. Eu calculei aqui o meu histórico, eu fui muito pouco pro estádio na minha vida, como vocês podem ter percebido. 4 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Não tá muito legal. Mas assim, então eu tô achando que sou eu. Mas resta dizer também que dentro desse recorte que você fez, as 2 vezes que a gente tava junto foram empates, né? E a vez que nós dois estávamos no estádio, mas não estávamos juntos, né? Foi a única derrota que você teve, né? Então acho que a gente sabe que o pior cenário é nós dois irmos e não nos encontrarmos, mas também é muito ruim quando o podcast vai. Mas tipo, o jogo do Vitória era difícil do Gabigol, não valia mais nada, né? Sim. Mas assim, Flamengo e Inter também é um típico empate, acho que é desculpável. Eu só queria citar, mano, que você falou do seu primeiro jogo, eu só queria citar muito rapidamente. Eu acho que foi meu primeiro jogo, pelo menos é o primeiro que eu lembro, assim, de ir no Novo Maracanã já. Foi um jogo contra o Cruzeiro da Everton Ribeiro, terminou 1-1. E eu lembro da torcida cantando o nome daquele goleiro César, que ele ainda era tipo promessa da base, ele jogou esse jogo. Eu acho que foi tipo a última rodada do Brasileiro e tal, o Cruzeiro já era campeão, alguma situação assim, tá ligado? Só assim que a gente ter tomado uma surra histórica, né? Porque, cara, eu lembro desse Cruzeiro, era só vergonha, cara, jogar contra eles. Eu acredito ter sido, tipo, não sei, deixa eu confirmar, assim, voltamos após pesquisa e confirmei que foi em 2013, foi a última rodada do Brasileiro em 2013, 1-1 Flamengo e Cruzeiro, e depois me ficou muito óbvio, porque eu tenho uma faixa da Copa do Brasil que é dourada aqui no meu quarto, a Copa do Brasil 2013, do título, né? A gente foi tricampeão da Copa do Brasil e o Cruzeiro tricampeão do Brasileiro. Foi um jogo mais nesse tom festivo, né? Acho que por isso, tipo, eu era pequeno, mas acho que por isso que eu devo ter ido no jogo. Meu pai me levou e foi esse meu jogo de estreia. Só queria citar isso, mano. Everton Ribeiro faz parte da vida, né? Eu queria só fazer esse comentário breve. Mas assim, Alex, vamos... Só pra dizer uma coisa que eu confirmei, Gui, é que Flamengo e Vasco foi 1-1 na Taça Rio. Não foi 2-2 não, foi 1-1. Ah, sim, de 2019, né? Isso, Gol do Bruno Henrique ou tô maluco? Cara, deixa eu confirmar aqui se eu consigo ver isso. Foi assim, gol do Arrascaeta. Gol do Arrascaeta é maneiro. Mas assim, pra finalizar, cara, assim, antes da gente ir pro nosso malvadão, resultadismo e Taça Davis, né, pra de fato encerrar o episódio, eu queria trazer um pouco de porque do outro lado da moeda, né, você trouxe muita questão do jogo posicional, que eu acho que é válida, embora eu tenha feito alguns comentários breves, né, depois de você ter trazido a questão como um todo, mas eu queria trazer porque que eu acho que a gente realmente está vivendo um problema que é primariamente de calendário, não de opção tática, assim, e eu acho que isso vai se resolver por os motivos do porquê eu estou otimista, cara. E para isso, eu acho que serve fazer uma comparação com o ano passado, cara. A gente está nesse momento na temporada tendo 5 jogos dos profissionais, né? Contra Vasco, Fluminense, São Paulo, Corinthians e Inter. São 3 derrotas, uma vitória e um empate. É um início muito ruim. Mas eu queria destacar uma coisa, cara. Em 2025, a gente estreia com os profissionais no dia 19 de janeiro.
contra o São Paulo em pré-temporada nos Estados Unidos. Depois, entre o dia 25 de janeiro e o dia 16 de março, a gente joga o Carioca e a Supercopa apenas. São 12 jogos, 11 do Carioca e o 3-1 contra o Botafogo na Supercopa. A gente faz 4 rodadas do Carioca com Sub-20 no início, né? E depois faz esses 11 jogos com o profissional e o jogo da Supercopa. Ou seja, a gente tem aí, entre a estreia dos profissionais e o primeiro jogo do Brasileiro, a gente tem 13 jogos no total. O primeiro jogo do Brasileiro é o 14º jogo dos profissionais na temporada, do time titular, né, do time de cima. E acontece no dia 29 de março. Ou seja, a gente tem 2 meses e 10 dias entre a estreia dos profissionais e o primeiro jogo de uma das grandes competições. Comparando com 2026, né, para já ser bem claro, a gente estreia no dia 21 de janeiro, após 3 rodadas com o Sub-20, a gente joga o Carioca com os profissionais, e a gente faz um jogo no dia 21, um jogo no dia 25, e no dia 28, uma semana após a estreia dos profissionais, a gente já tem o primeiro compromisso do Brasileiro contra o São Paulo fora de casa. Que eu faço questão de pontuar, é um jogo muito difícil. Eu vi muita gente dizendo assim, o Flamengo não pode perder ponto fácil igual contra o São Paulo. Onde que jogar contra o São Paulo no Morumbi é ponto fácil? Mas enfim, não quero nem entrar nesse mérito agora. E 3 dias depois, já joga a Supercopa contra o Corinthians. Ou seja, a gente tem 10 dias entre a estreia do profissional e o primeiro jogo valendo o título. É verdade que, só para também deixar claro, no ano passado a gente teve 13 dias entre a estreia e a Supercopa. Mas a Supercopa é um título de pré-temporada. E eu acho que isso tem que ficar bem claro também, assim, né? A estreia no Brasileiro é que eu acho que pega mais. A gente tem uma semana entre a estreia na temporada e a estreia no Brasileiro é muito diferente de ter 2 meses e 10 dias. Eu acho que o ideal são 2 meses e 10 dias, não. Mas eu acho que o Flamengo, nos últimos anos, se adaptou a ter o Carioca como pré-temporada. Isso dá ritmo pro time. Eu acho que a questão hoje, na minha visão, a questão principal, é que o Flamengo está sofrendo com a mudança de calendário. Não é necessariamente com o calendário novo, mas é que o Flamengo estava acostumado ao calendário antigo, jogou até muito tarde no calendário antigo, está sofrendo com um período de mudança. E a partir do ano que vem, eu acho que uma nova adaptação vai ser feita. Por quê? Porque o Carioca era usado para uma tríade, para reconquistar uma tríade, né? Que para mim é o que está fazendo diferença hoje, que é o condicionamento físico, o ritmo de jogo e o entrosamento das contratações. Você acabou de citar o Arrascaeta fazendo gol na Taça Rio, né, contra o Vasco e tal, em 2019. Se você pensar, é muito comum que os jogadores que chegam no início do ano, eles vão ter minutagem no Carioca para se adaptar ao time, para ter entrosamento. O Paquetá, por exemplo, já estreou numa decisão de campeonato, né, num título da Supercopa. E aí estreia como titular já num jogo de Brasileiro, no Maracanã. Não houve esse período de entrosamento, assim como não houve um período de ritmo de jogo e nem de condicionamento físico. Por isso que eu acho que também quando a galera fala o Sub-20 atrapalhou o profissional tinha que ter voltado depois, voltou antes do que estava planejado e tal. Eu acho que também não é exatamente essa a questão, porque se o Flamengo não estreia contra o Vasco e o time profissional só joga contra o Fluminense, a gente ia ter um jogo antes de estrear no Brasileiro. O problema ia continuar existindo, na minha visão. Não é esse adiantamento que foi o problema. É a mudança de calendário como um todo. E aí eu queria ainda pontuar, dentro disso, que quando o Flamengo estreia nas grandes competições no ano passado, a gente tem no dia 29 de março um empate em 1-1 com o Inter no Maracanã. Qualquer semelhança é mera coincidência. A gente tem uma vitória por 1-0 sofrida contra o Tátira fora de casa, no dia 3 de abril. Gol do Juninho X, né? O homem, fazendo o primeiro gol da Libertadores. Uma campanha histórica. No dia 6 de abril, a gente ganha de 2-1 contra o Vitória fora de casa. No dia 9, a gente perde para o Central Córdoba em casa. E aí, no dia 13, a gente tem talvez a primeira boa atuação do ano em grandes competições, que é contra o Grêmio. Fora, a gente ganha de 2-0. E com uma atuação muito mágica do Arrascaeta, que ele faz os 2 gols, né? Ele resolve e dá um pouco o tom do que vai ser aquela temporada a partir daquele momento. Mas é bom citar, os 4 primeiros jogos em grandes competições foram uma derrota, 2 vitórias sofridas e um empate contra o Inter no Maracanã. E eu acho que isso entra muito também na questão que a gente trouxe muito ao longo do ano passado, né, Alex? De que o Flamengo, no início da temporada,
estava oscilando muito, estava muito abaixo, tinha muitos ajustes a fazer, mas aquele era o momento disso acontecer. Porque quando chegasse nas fases mais decisivas da temporada, o time tinha que estar pronto, tinha que estar ajustado. Aí sim essas coisas tinham que ser... não podiam estar acontecendo. Então acho que essa oscilação, ela, além de ser normal e explicada pelo calendário, ela aconteceu ano passado também, embora em um grau menor. E foi no momento que podia acontecer, ela está sendo no momento que podia acontecer. E eu ainda ressalto de novo, com jogos mais difíceis, porque dos 5 jogos que a gente teve esse ano, foram 2 clássicos, uma disputa de título, um jogo contra o São Paulo fora e o jogo contra o Inter no Maracanã, que ano passado a gente também empatou. A gente não ganha do São Paulo no Morumbi, acho que desde 2022, se eu não me engano. Então é um jogo que, naturalmente, a gente já teria dificuldade. O fato de ser nesse momento acaba piorando isso. E, cara, se você quer comentar alguma coisa sobre isso, só para concluir uma última coisinha. O jogo de estreia fora, esse ano, foi mais difícil que ano passado. Porque ano passado a gente estreou contra o Vitória, ganhou de um 2-1 sofrido. Então, obviamente, o São Paulo é mais difícil. O jogo de estreia em casa foi o mesmo e teve o mesmo resultado. Então, acho que isso também mostra que não é ainda um alerta vermelho assim ligado, né? Eu acho que esses motivos me dão um pouco de otimismo. Depois dessa passada de pano monumental, pô, cara, você tá certo, cara. 2026 é 2025 de novo. Perfeito. Mas assim, já que você tá nessa, então eu vou continuar o que eu tava falando. Eu ainda acho que é bom pontuar, cara, que apesar dos pesares, eu não vou defender aqui que o Flamengo tenha jogado necessariamente bem esses jogos. Eu acho que ainda é importante pontuar a diferença que existe hoje entre esse elenco do Flamengo, esse time do Flamengo, e os times adversários. Porque, mesmo nesse recorte em que a gente jogou mal, a gente teve... eu vou pegar só alguns números muito rápidos, assim. Questão de posse de bola. A gente teve contra o Vasco 61, contra o Fluminense 60, contra o São Paulo 59, contra o Corinthians 58, contra o Inter 65. Ah, mas posse de bola não ganha jogo. Finalizações. Contra o Vasco, 32-1. Contra o Fluminense, foi o único time que finalizou mais que a gente, 8-10. Contra o São Paulo, 15-10. Contra o Corinthians, 14-9. Contra o Inter, 18-9. Em questão de grandes chances criadas, 1-1 contra o Vasco, 2-2 contra o Fluminense, 3-2 contra o São Paulo. O Corinthians foi o único que criou mais chances que a gente, foi 4-1 para eles. Contra o Inter, 3-1 para a gente. XG, que é a métrica que é muito utilizada hoje em dia, né? A gente teve XG superior em todos os jogos. A gente teve 2,29. A gente teve próximo a 2 gols, para resumir isso. Em todos os jogos, menos contra o Fluminense, que foi próximo a 1 gol. O que isso mostra, assim, de forma geral? Que o Flamengo tem feito gols abaixo do que é esperado dentro dos jogos e que os adversários têm feito acima. Ou seja, condiz muito com a leitura que a gente tem de que o ataque muitas vezes cria e não consegue transformar em gol por momento técnico, tomada de decisões ruins, né? E que também a defesa está muito exposta nesse ano e está num momento técnico muito abaixo. E eu acho que isso ficou muito escancarado, especialmente após o jogo do Vasco. Mas justamente essa diferença entre o esperado e o que aconteceu me faz retomar justamente aquele ponto que eu trouxe antes, né? De o que a gente pode esperar do time e o que a gente está vendo agora. Eu acho que a gente associar a capacidade do time a uma questão que claramente é condicionada pelo calendário é muito perigoso. E aí eu ressalto, para concluir, assim, e por que eu trouxe os números também, é óbvio que os números frios não dizem nada, mas eu acho que isso tudo condiz muito com o que a gente vê em campo e viu em campo. Um Flamengo que tem a posse, que tenta criar, mas tem dificuldades, e que quando cria, tem dificuldade em transformar essa criação em gols. Enquanto os times adversários, eles não têm a obrigação de criar, eles não têm a obrigação de construir, eles passam boa parte do jogo na função de destruir, e aí eles precisam ser eficientes, e eles têm conseguido ser. Ano passado, muitas vezes não conseguiam, porque a defesa era muito sólida. Eu acho que essa é a principal diferença, assim, nesse momento. Mas, dito tudo isso, cara, eu tô otimista ainda. E queria só fazer uma não, pode deixar que eu puxe isso. Pode deixar que eu puxe Fala aí, isso, então. porque você precisa de tempo para guardar a vassoura, o pano, o balde, né, o detergente e tal. Então vai lá que eu vou falar uma coisa muito pior. Oxe. Cara, ainda bem que você foi por esse caminho. Eu tava esperando um negócio bem... Depois eu
Depois eu quero saber. Não faço ideia do que tu tá falando. Mas, Eu achei que ia ser uma pegada pior, mas enfim. Não, mas mas assim, você falou aqui no chat da posse de bola, mas cara, eu concordo com você, só muito rápido, assim, posse de bola não define que o time tá jogando bem, isso eu concordo, mas o que aconteceu na maioria dos jogos, a gente teve mais posse, mais finalizações, o mesmo número maior de grandes chances e um XG maior. Só que a gente não tá, tipo, eu consigo pensar contra o São Paulo, o Carrascal perdeu gol, contra o Inter, a gente citou já o Bruno Henrique e o Rascaeta perderam gol, contra o Corinthians, o Paquetá perdeu gol. O que tá acontecendo? Os outros times, quando tem essas chances claras, eles não estão perdendo, cara, porque a nossa defesa tá mal e o nosso ataque tá perdendo porque tá mal. Então, tipo, é muito isso, sabe? Eu consigo ver muito claro que esses números refletem algo que é concreto, assim, não é só, tipo, número frio, sabe? tá bom, Gui. Agora você guarda lá tudo. Vou guardar, Eu- vai lá. Vai lá, porque. Vai falando aí, Alex, vou lá. Mas assim, do que o Gui falou, que realmente tem um aspecto muito genuíno, é a questão do calendário, né? Porque realmente, a gente tá falando de um time que voltou de férias há pouquíssimo tempo, né? A gente vai chegar ainda em um mês de pré-temporada, né? Os nossos jogadores, se não me engano, eles voltaram no dia 6 de janeiro, se não me engano, logo nesse local. Então, assim, a gente tá falando de uma galera que tá voltando ainda, mal teve férias, e tá voltando, assim, num caos. Então, de fato, tem isso. E isso tá tudo acontecendo também por que motivos? Porque agora a gente vai ter uma pausa no meio do ano, né? Que a gente até comentou, na verdade, Gui, um pouco, que todo ano agora vai ter meio que uma janela meio grande, né? Mas esse ano, a partir do dia 31 de maio até o dia 22 de julho, que é muito tempo, a gente vai ter uma Copa do Mundo, né? Mas a gente até falou 2 meses de pausa, né, no meio do ano. Sim, a gente falou sobre isso no episódio passado, justamente porque, né? Se não for agora a Copa do Mundo, é o Super Mundial em algum momento, é a Copa América em outro momento. Aí um ano só que, tipo, não tem essa parada, mas ainda pode ser um ano que talvez tenha umas Olimpíadas no meio da vida, assim, sabe? Pra ser bem suave, bem gostoso. Então, assim, nossa, eu falei esse gostoso, foi muito carioca, hein? Então, assim, acaba sendo que, tipo, esse calendário tá apertado desse jeito por conta dessas datas, assim. Claro que a Copa do Mundo acaba sendo um caso mais à parte, que acho que toma mais tempo do que um Super Mundial, que já toma tempo, mas acho que toma um pouco menos. Então, assim, justifica realmente o fato que a gente voltou antes do que deveria. Isso é muito evidente. Só que... E, assim, o Guilherme falou coisas pertinentes. Eu zoei falando de passar pano e tal, e passou mesmo. Passou. Mas tem como entender que vai mudar. Eu acho que 2 pontos que eu queria trazer. Eu acho que pra mim a questão não é só assim, há quanto tempo a gente voltou de férias ou que voltou antes. A questão é que em outros anos, nessa época vitoriosa do Flamengo, nessa era vitoriosa do Flamengo, a essa altura da temporada, a gente estaria em pré-temporada. O Flamengo se acostumou a fazer assim. Então, os jogos de Carioca, até o ano passado, eram usados como pré-temporada em algum grau. Você está preparando o time. Só que esse ano isso não teve como acontecer, porque o Carioca ocorre, os estaduais ocorrem de forma concomitante ao brasileiro. A gente até trouxe isso no episódio passado. Lembrei agora por causa do concomitante que você falou no outro episódio. Mas assim, é um planejamento do Flamengo que estava estabelecido. O Carioca te ajuda a preparar para o ano. Agora, o Carioca, ele vai te ajudar ao longo, vai te ajudar ou te atrapalhar, né, dependendo do ponto de vista, ao longo do tempo, e não antes do resto. Porque se a gente tivesse hoje só disputado jogos de Carioca e perdido a Supercopa para o Corinthians, que seria o padrão de uma pré-temporada, acho que ninguém estaria com a alerta vermelha, a gente teria tido alguns resultados melhores, porque estaria enfrentando equipes mais fracas. Naturalmente, ao estar enfrentando equipes mais fracas, você consegue condicionar mais o físico, ajuda a você criar entrosamento, ajuda a ganhar ritmo de jogo sem ser um jogo que exija tanto. Agora, se você já estreia jogando contra Vasco, Fluminense, São Paulo, Corinthians, você está tendo que já estrear numa intensidade muito alta. E você ainda não está capaz de fazer isso. Então, acho que é importante pontuar essa diferença. Não é necessariamente a data de estreia ou o momento de estreia que é muito antes, mas é o nível dos jogos que estão sendo disputados nessa fase da temporada. E sobre a passada de pano, mano, eu queria só falar uma coisa também que eu
acho que não ficou claro no que eu quis dizer. Quando eu trouxe os números também do Flamengo, não é para dizer que o Flamengo tá jogando bem, mas é para dizer que mesmo jogando mal, o Flamengo consegue criar números melhores que os outros times. Então eu ainda espero muito desse elenco, porque a gente jogando mal, criticando, falando tudo que a gente falou no episódio, a gente só perdeu de um gol de diferença. A maioria dos jogos, a gente perdeu de 2 do Corinthians, mas a gente perdeu de 1 do São Paulo, a gente empatou com o Inter, a gente perdeu de 1 do Fluminense, a gente ganhou do Vasco. Então a gente, nesse nível muito mal, a gente ainda é um time extremamente competitivo a nível dos outros times, sabe? Então, por isso que eu ainda tenho esse otimismo também, porque o nosso elenco, eu acho que nosso time se mostra muito superior, a ponto de, mesmo estando mal, ainda conseguir acompanhar em algum grau os outros times e disputar, né? Mas é isso, cara, eu acho que podemos ir pro nosso resultadismo. Então, sobre a parada no meio do ano, eu acho que eu botei mais na pauta, não foi nem para explicar que tinha, era mais para dar a data e para te perguntar, cara, como você acha que isso vai afetar a temporada, Alex? Porque no Super Mundial a gente ficou jogando direto e outros times pararam e treinaram. Na Copa do Mundo, supostamente todo mundo poderia parar e treinar, mas o Flamengo tem mais selecionáveis do que a maioria dos times do brasileiro. Então muita gente vai estar treinando com o elenco completo e o Flamengo vai perder jogadores para a Copa do Mundo, não vai poder estar só treinando. Enfim, não sei se vai dar férias, não sei como vai ser. Mas como você acha que isso pode afetar essa mudança no meio do ano, esse ano? Cara, sei lá, tipo, eu acho que tá muito cedo pra poder pensar um pouco nisso, porque, tipo, é muito difícil entender qual vai ser o momento do Flamengo lá na frente, né? Eu acho que, assim, o que se espera é que vai ser ruim. Não tem como não ser ruim, né? Deixa eu contextualizar também, porque... Por que isso veio na minha cabeça? É porque ano passado a gente cresceu muito, assim, próximo ao Super Mundial, né? A gente começou a crescer antes, teve um momento muito forte durante o Super Mundial e voltou bem depois, e depois começou a ter uma queda de novo. Mas enfim, o momento do Super Mundial foi um momento muito do time do Flamengo estar encaixado ali, né? E esse ano é um pouco diferente, porque o time não vai estar jogando, o time não vai estar necessariamente treinando junto, mas os atletas também não vão estar descansando, né? Então, e nem treinando. Então é por isso que me surgiu essa pergunta. Sim, mas é aquilo, tipo, eu acho que... será que vão estar jogando mesmo? Porque, tipo, o Rascaeta não costuma ser titular pela seleção uruguaia. Uhum. O De La Cruz, sim. Mas depende se o De La Cruz vai ter condições de ser convocado, né? Essa é uma outra questão. O Varela costuma jogar. A gente vai ter que... Varela, Pulgar, Plata, Danilo... Assim, acho que são vários jogadores. Assim, será que o Plata ainda vai estar no Flamengo? Tem questões ainda pra poder se pensar, pra falar a verdade, sabe, Gui? Cara, demitiu o Plata à toa. Oi? Beleza. Demitiu o Plata à toa. Mas à toa, Guilherme? O Cevada Plata, você vai defender o Cevada Plata? Ele foi o melhorzinho do nosso ataque na Supercopa, hein? Guilherme, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que... o cara é craque. Não, mas aí não tá difícil, né? O cara fazendo a merda que ele fez, pelo amor de Deus. Então, assim, Gui, eu acho que a gente precisa de um pouco mais de proximidade, um pouco mais de contexto. Quem vai estar, quem não vai estar, vai estar convocado também, tem esse detalhe. Mas assim, cara, eu acho que o Felipe ter tempo pra pensar eu ainda acredito que o Felipe tendo tempo pra poder pensar tende a fazer coisas boas. A questão é não ter tempo pra implementar isso em treino, né? E outros times terem. Isso que talvez seja o problema. Não, claro, mas vai com quem tem, irmão. Vai com quem tem. Vai com quem tem. Sim. E o mais importante pra mim, cara, que eu acho que acaba sendo uma questão que é subestimada, é tipo assim, a pré-temporada, ela não é só de implementação, cara. Ela é testar o que você consegue, o que dá certo e o que não dá nos treinos também, tá ligado? Então, tipo assim... E nos jogos também, né? Mas assim, nos treinos, principalmente. Então, assim, cara, nesse intervalo, irmão, bota o time pra treinar quem tem pra treinar, irmão. Vai treinar lá e ver o que funciona. Pô, isso aqui não deu resultado. O que dá resultado? Isso aqui dá resultado? Então, tipo, quando voltar a treinar com todo mundo, vai botar... E é isso, sabe? Então, eu acho que, tipo, é uma merda. Assim, é claro que é uma merda. A gente vai estar... Não vai estar descansando nossos atletas e treinando com todos eles. Evidente. Mas eu acho que ainda, tipo, dependendo do contexto, ainda pode ser positivo. Dependendo de como é que tiver o Brasileirão. Quem puder desarranjar, quem puder se organizar. Eu acho que pode ser positivo pra gente, sim. Não vai ser ideal, mas, tipo... Não, nada de...
Alô, alô? Fala aí, cara, tô te ouvindo. Ah, é que pareceu que você cortou sua frase no meio. Ah, Não, tá. mas então é isso, mano. Vamos pro nosso malvadão, então, cara. Vamos começar pelo resultadismo, que acho que talvez seja mais simples. Qual é o resultadismo pra essa semana, cara? A gente praticamente não falou de extracampo, né? Então o peso vai ser realmente dos jogos, né? Sim. Nota 0, né? Que Cara, tem pra dizer? primeiro ponto do brasileiro, dos 45, acho que dá pra dar nota 1. Não, mas cara, o time jogou mal, os resultados foram ruins, eu acho que não tem muito. Assim, tem um otimismo pro futuro, mas pro presente não tem muito o que querer salvar, né? Assim, o otimismo pro futuro tá muito mais na nossa fé da nossa capacidade técnica e tática, tá ligado? De evoluir durante a temporada, que é alguma coisa que a gente viu em campo nesses últimos 2 jogos. Assim, se fosse pelo que viu em campo, o otimismo é o De La Cruz e o Léo Pereira jogarem sozinhos todo jogo. Não botar mais ninguém pra atrapalhar. É. Mas, E que o Paquetá vai jogar bem, mas vai entregar um gol pro jogo. Pro adversário. Isso tá meio complicado também. Mas assim, seu malvadão, cara. Cara, assim, eu acho que. Como você falou, acho que o jogo contra o Corinthians foi um jogo tão esquecível, tão capaz de pontuar alguma coisa, que eu ignorei ele e pensei em, tipo, em dar mérito. Porque assim, eu acho que acaba sendo uma coisa meio política, sabe? Seja um intuito de sinalizar alguma ideia, sabe? Então, pra mim, acaba sendo o Everton Araújo pela ideia de que ele entrou, ele ajudou o time a acalmar um pouco, deu uma melhoradinha. E é isso, cara. Eu acho que ele é meu malvadão. Eu poderia votar no De La Cruz, que fez um bom jogo, quanto ainda jogou. O Léo Pereira, que foi bem, foi tão firme quanto dava pra ser, embora tenha dado umas escorregadas meio esquisitas. Mas que, enfim, ele está vendido em ambos os lances. Então eu vou no Everton Araújo, mas pelo meu voto, assim, de defender o fato de que ele deveria ter sido titular ontem, de fato. Entendi. O Everton Araújo, quando ele foi o melhor jogador jogando, você não quis votar nele. Agora que ele não jogou, você achou de bom tom votar nele. Achei muito legal. Mas ele não jogou mal, não, pô. Que isso? Não jogou mal, não. Agora que ele não jogou, eu quis dizer. Literalmente, ele não jogou na Supercopa e ele entrou já no meio do segundo tempo. E aí, irmão? E se ele tivesse sido melhor em campo ainda assim? E aí? Então, mas é que tá. Não acho que ele. O De La Cruz jogou mais que ele, o Léo Pereira também. Eu tô em dúvida de quem eu voto agora. Por isso que eu tô bolado. Eu não sei se eu voto no De La Cruz ou no Léo Pereira. Tipo, eu escrevi De La Cruz, mas, cara. É que eu não lembro se o Léo Pereira ele foi responsável por algum dos gols na Supercopa. Eu não tô me lembrando do primeiro gol. Foi, cara, né? Ele deu uma vacilada, não foi? Eu vi a galera criticar mais o Varela do que falar de outras pessoas, sabe? Honestamente. Não, então... falta, né? Eu não consigo me lembrar do Léo Pereira no Supercopa, mano. Acho que eu vou votar nele porque eu acho que ele jogou bem por mais tempo que o De La Cruz contra o Inter. Eu tô focando muito no jogo contra o Inter também. Pra mim, assim, foram os dois melhores em campo. O De La Cruz talvez tenha jogado até melhor em algum dado momento, mas o Léo Pereira jogou bem por mais tempo, vai. Acho que eu vou colocar dessa forma. Então fica aí, Everton Araújo e 0 são o malvadão, resultadismo do Alex. Léo Pereira e nota 1 são o meu malvadão, meu resultadismo. Vamos pra Taça David então, Alex. A gente apostou no episódio passado, eu esqueci de copiar isso na pauta desse episódio. A gente apostou em 3-0 contra o Corinthians no seu caso, 3-1 no meu caso. Foi 2-0 pro Corinthians, então ninguém pontua, né? E contra o Inter você apostou em 3-2, eu apostei em 2-1, foi 1-1, então ninguém pontua também. Foi simples. Bom, começamos. Que sempre tivemos, né? Exatamente. Perfeito. Isso. Se o Flamengo não mostra o nível de antes, a gente mantém, cara. Aqui não tem tempo ruim, não tem mudança de calendário, não tem passada de pano. Aqui é alto nível sempre. Exatamente. Então, próximo jogo, Flamengo e Sampaio Corrêa, esse sábado, dia 7 de fevereiro, às 9 da noite. E depois, na terça-feira, dia 10 de fevereiro, às 9h30, tem Vitória e Flamengo pelo Brasileiro, fora de casa. Lembrando que esse jogo contra o Sampaio Corrêa define se a gente vai ter que jogar o quadrangular de rebaixamento do Carioca
ou se a gente vai ter que jogar as quartas de final do Carioca. É literalmente isso, só tem essas duas opções. Isso define se a gente vai ter mais jogos ou menos jogos do Carioca daqui pra frente. Então, influencia na questão do calendário, que a gente estava debatendo antes, né? Seu placar pra esse jogo, Alex, levando isso em conta. Ah, cara, 4-0. Vai ser a vingança. Vai correr que não fez nada, tá ligado? Tipo, Ninguém morre nos devendo. O Flamengo perdendo pra todo mundo indo bater no Sampaio Correia, tá ligado? Vou por aí, mano. Vou de 5-0. Não, vou de 3-0. Eu acho que não estamos a nível de golear ainda, não. 3-1, vai. Não confio na defesa. Vai tomar gol do Sampaio Correia? Vai. 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 Vitória e Flamengo, cara. Fora de casa. Guilherme, você quer fazer uma dobrada aí pra dizer quem vai ser o que vai entregar esse gol aí? Putz, eu não sei de quem você tá falando. Royal, Pulgar, é quem? Ué, Guilherme, quem tá com 100% de aproveitamento? Tá. Eu nem pensei nisso, mano. Não, Mano Paquetá acho que nem joga, não, mano. Entra no segundo... Será que vai entrar no segundo tempo e entrega um gol 3-0? Aí o Paquetá entra e entrega um gol, tá ligado? Eu gostei da ideia. Pode apostar, né? E tu, Gui? Fala pra mim. O que você acha de vitória? Primeiro, cara... Tem que inverter, né? 2-1, mano. Mesmo placar do ano passado. Vai ser sofrido. Acho que a gente ainda não vai estar jogando bem contra o Vitória. Mas eu espero que contra o Lanús, no jogo de volta, ou seja, no final do mês, a gente já esteja jogando, tipo, bem mesmo, sabe? A minha expectativa é essa. 2-1 contra o Vitória vai ser meio sofrido ainda. Ah, cara, eu vou de 2-0. 2-0? É. Ó, lembrando que esse 2-1 contra o Vitória, a gente só ganhou por um gol do Carlinhos Faraó, né? Ah, não. Foi no ano anterior? Foi no ano anterior. No ano retrasado, Mas teve um jogo também, que a gente só ganhou por causa do... Mas enfim, mano. Eu acho que é o caso de a gente encerrar o episódio, então. Você apostou em 4-0 e 2-0, né? 4 contra o Sampaio Correia, 2 contra o Vitória. Eu apostei em 3-1 contra o Sampaio Correia e 2-1 contra o Vitória. É isso, mano. Acho que resta nada a dizer, né, Alex? Cara, só tem uma coisa a dizer, na verdade. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras.